Continuando, né? Porque falhou aqui um pouquinho. É, e aí eu estou dividindo os vídeos para ficar mais fácil também da gente baixar, porque eu estou com um pouco de dificuldade de fazer isso. Então, Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. A gente vai ver a descrição bem aqui em Atos 16, vamos pegar a palavra de Deus. Atos 16, conhecer um pouco Atos dos Apóstolos. Atos 16, capítulo 16, versículo 16. Vai dizer assim: certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro aos seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anuncia o caminho da salvação. Repetiu isto por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se. Voltou-se para ela e disse ao espírito: ordeno-te em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Aqui para mostrar, meus irmãos, a oração dos apóstolos em nome de Jesus. E você pode orar em nome de Jesus. A gente vê muito os irmãos evangélicos orando em nome de Jesus. É preciso ter um certo cuidado, porque lá no segundo mandamento vai falar não tomar o santo nome de Deus em vão. Mas orar em nome de Jesus, com toda reverência, com todo respeito e com toda confiança. Nós podemos, o nome de Deus, de Jesus, Deus salva, já tem esse poder, já contém em si esse poder de exorcizar qualquer mal, certo? As orações litúrgicas da nossa igreja são feitas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai ver durante a missa. A oração cristã ela é feita em nome de Jesus. Então, Jesus Cristo. E Cristo, o que significa? Vamos ver assim a definição. Cristo significa o Messias, o ungido do Pai. A gente vê naquela passagem lá, quando Jesus estava com seus discípulos, e eles falando que uns diziam que Jesus era isso, outros falavam que Jesus era aquilo, e Jesus pergunta para os seus discípulos. E aqui que é o ponto, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E os discípulos dizem o quê? Pedro toma a iniciativa e diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o que Jesus responde para ele? Bendito és tu, Pedro, porque não é a carne que está te falando isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, para dizer assim, que o próprio Jesus, ele confirma que ele é o Messias. Jesus disse para Pedro: foi Deus, foi o Pai que te revelou isso, que eu sou o Messias. Porque Jesus chega e ele começa a sua vida pública, ele junta os seus discípulos, mas as pessoas até então não sabiam quem Jesus era. Então, o primeiro milagre de Jesus é nas bodas de Caná. Jesus começa a se revelar e as pessoas veem todas aquelas coisas extraordinárias que Jesus fazia e começam a dizer quem é. Um dizem que é o Messias, outro acham que é um profeta. Aí eles estão nessa conversa, né? Aí Pedro vai: tu és o Cristo, tu és o esperado, o Messias que há de vir. E Jesus diz: foi o Pai que te revelou isso, eu de fato sou. Certo? Então, o próprio Jesus confirma isso. E os anjos, quando eles foram anunciar lá aos pastores, é que a gente está fundamentando essa questão do nosso credo, onde nós professamos que Jesus Cristo. Né? Nós professamos nossa fé em Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo. Então é importante você saber por que a igreja professa essa fé. Aí a gente está fundamentando aqui na palavra. Lá em Lucas 2,11, quando o anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus, ele vai dizer: hoje na cidade de Davi nasceu um Salvador que é o Cristo Senhor. Então o anjo anuncia para aqueles pastorinhos chamando Jesus de Cristo. A gente viu ali atrás que o anjo anunciou para José, chamando Jesus, falando para ele colocar o nome de Jesus, Deus que salva. E o credo vai dizer com relação à Santíssima Trindade: aquele que unge é o Pai, o ungido é o Filho e a unção é o Espírito Santo. Então, a unção é o Espírito, é esse mesmo Espírito que nós temos em nós, né? É o mesmo Espírito que ungiu nosso Senhor Jesus Cristo.
E Jesus acolheu aquela profissão de fé de Pedro, né? Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Vamos pegar aqui, ó, no catecismo, lá, os dois credos. Eu marquei o meu assim, ó, que a gente vai ficar trabalhando, é importante você marcar. Vamos pegar a parte do segundo artigo do credo niceno-constantinopolitano, para você ver como ele é bem mais detalhado e o que ele vai dizer a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No símbolo dos apóstolos diz assim: em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E pronto, vai dizer que Jesus é o Cristo e que é o único Filho de Deus e que é nosso Senhor. No credo niceno, ele traz muito mais detalhes. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Então aqui vai trazer muito mais detalhes a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? A gente viu que esse símbolo dos apóstolos niceno vem de um concílio da Niceia e outro de Constantinopla. Por quê? Em função de várias heresias que iam surgindo. E heresias não era alguém que estava lá fora, que falava alguma coisa. Heresia é quando alguém de dentro da igreja começa a falar algo fora daquilo que é a verdade. E naquela época tinha uma heresia chamada de ariano, porque foi um bispo chamado Ário, né, um bispo da igreja, que ele começou a dizer que Jesus Cristo não era divino. E aí muitas pessoas seguiram ele nessa linha. Então a igreja chega uma hora que ela precisa bater o martelo, precisa se posicionar. E a igreja tinha uma luta, meus irmãos, no começo dos séculos, muito grande contra as heresias. Então era preciso que tivesse uma profissão de fé bem detalhada, sem deixar de lado nenhum aspecto a respeito das três pessoas da Santíssima Trindade, a respeito da igreja, para que evitasse essa heresia, porque a partir de agora, essa é a profissão de fé da igreja. Se você não acredita nessa profissão de fé, você não é católico, você não é cristão. Então, simplesmente tinha alguém dentro da igreja ali que começava a professar uma fé diferente e dizia: opa, então você não é cristão, você não é católico, a fé da igreja é essa aqui. Então, por isso foi elaborado com muito mais detalhe esse outro credo, onde vai dizer que Jesus é um só Senhor, que ele é Jesus Cristo, que ele é unigênito de Deus, que ele é Deus de Deus, né? Que ele é nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado, vai dizer aqui que Jesus é gerado, não criado, que a gente aproveita aqui para falar sobre essa questão. Filho unigênito do Pai. Unigênito para dizer o quê? Que Jesus é o Filho único, tá? Isso vocês compreenderam? Porque ele é gerado, não criado. Ele não é criatura de Deus. Ele é gerado. Ele é da mesma substância do Pai. Ele é nascido do Pai. A gente falou da outra vez que, eu acho que a gente falou, né? Que Jesus, ele é eterno. Porque ele existiu desde sempre. Ele não tem início nem fim. Nós não somos eternos, temos uma alma que é imortal, mas nós nascemos, nós temos início e fim. Jesus, ele é eterno. Ele não é criatura, por isso ele é o Filho único, é o único que foi gerado no Pai. Nós fomos criados, nós somos criados pelo Pai, então somos criaturas do Pai. Isso para dizer do Filho unigênito do Pai. Mas em certo momento a palavra vai dizer que Jesus é o primogênito. Primogênito vem de primeiro. Então, é o primogênito de uma multidão de irmãos, porque pela graça dele, através do batismo, nós somos, por adoção, somos irmãos de Jesus. Então, ele tem essa multidão de irmãos, filhos adotivos de Deus. E ele é o primogênito, ele é o primeiro. Certo? Deu para a gente compreender isso aí? Em João 1,14, vamos pegar o Evangelho de João, no primeiro artigo, no primeiro versículo, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Marquei até erradinho aqui, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A glória
que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, no Evangelho de João vai constar também a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. E o Pai, em dois momentos assim, solenes, ele vem falar a respeito do seu Filho amado. Ele manifesta, né? Ele designa Jesus como seu Filho amado. Quais são esses dois momentos? Nós já falamos sobre ele também. Dois momentos assim, a gente fala solene, porque um foi o batismo, né? Jesus estava sendo batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo e a voz do Pai. E a voz do Pai dizia o quê? Este é o meu Filho amado. Outro momento foi na transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Ele subiu com seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e lá se transfigurou diante dele, manifestou ali a glória do Senhor, numa veste branca, resplandecente, que o discípulo, o apóstolo vai narrar depois no Evangelho, que nenhuma lavadeira era capaz de lavar para ficar tão branca daquele jeito, mas ali é manifestada a glória de Deus. E o Pai, novamente, o Pai se manifesta e diz: este é o meu Filho amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. Então, meus irmãos, o próprio Pai, né, se manifesta para designar que Jesus é o seu Filho amado. Não esperemos outro, não tem outro. Jesus é o Filho amado de Deus, que se fez homem. E o próprio Jesus vai dizer de si mesmo, em João 1,14. Não, João 1,14 eu já li. João 3,16. João 3,16. Ele mesmo vai dizer, naquela conversa dele lá com Nicodemos, foi até o Evangelho, né? Vai ser o Evangelho. Não, foi o Evangelho desses dias, já passou. Mas Jesus vai dizer para Nicodemos: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus se declara como Filho único de Deus. Então, essas são assim, algumas passagens para a gente perceber sobre essa questão. Jesus Cristo, Filho único de Deus. E a última parte do artigo é nosso Senhor. Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. A gente já andou falando sobre o senhorio de Jesus. Nós já falamos sobre a questão daquilo que nós às vezes colocamos, idolatria, né? Daquilo que colocamos no lugar do Senhor, que ocupa o lugar do Senhor na nossa vida. Porque, meu irmão, Jesus, Senhor, esse senhorio aqui vai falar de soberania, vai falar de poder, de domínio, né? Então, Jesus é o centro, precisa ser o centro da nossa vida. Nós não podemos dar tanta importância para as coisas a ponto de ocuparem o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa questão da Jesus Salvador e Jesus Senhor, elas precisam estar ligadas. Normalmente eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, eu quero o Salvador, eu preciso da salvação, mas aí eu não permito que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu não consigo me desapegar. O Senhor, Ele vem nos dar muitas coisas. E vem nos dar coisas preciosíssimas, como é a nossa salvação. Mas às vezes Ele vem pedir de nós. Às vezes Ele quer nos dar, mas às vezes Ele quer tirar de nós. O que o Senhor está precisando tirar da sua vida? Os excessos, os apegos. O que eu estou precisando entregar? Não é verdade? A gente passa a vida assim, às vezes, de uma maneira, em uma rotina, se ajusta ali. Às vezes a gente tem dificuldade de mudar um pouco a direção. E isso exige de nós um pouco de sacrifício. Mas o amor exige sacrifício. Olha o amor aonde levou nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Nosso Senhor, ao longo da vida pública, os próprios gestos de Jesus falavam, assim, já expressava o seu domínio, né? Sobre a natureza. Quem não conhece aquela passagem de Jesus com os seus apóstolos, e no mar, e Jesus dormindo, e aquela tempestade, aquele vento e trovão, e relâmpago, e eles estavam para naufragar, e eles, mestre, estamos morrendo, e Jesus acorda, levanta, né? E aí acalma, ele estende a mão, o braço dele ali, a gente fica imaginando aquela cena, e tudo vai se acalmando, aquele vento vai cessando, e eles ficam impressionados, eles falam assim, mas quem é esse que até o vento obedece, que até o mar obedece? Eles ficam impressionados. Então eles estavam assim,
muitas vezes ficavam perplexos, né, diante de tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fazia. Sobre os demônios a gente já viu os discípulos, os apóstolos, né, expulsando demônio em nome de Jesus. Jesus fez muito isso. De uma vez expulsou tanto demônio que teve que jogar os demônios lá numa multidão de porcos que tinha lá. Os porcos se precipitaram lá no mar. Então, Jesus, o senhorio dele, essa soberania de Jesus, ela era assim manifestada durante toda a sua vida pública, com relação à doença, né? Quantos doentes o Senhor curava? Olha, meus irmãos, eu me impressiono como que Jesus curava os doentes, como ele não se alegrava com a doença. Às vezes eu estou orando por um doente e me vem muito assim, e eu falo para o Senhor, como o Senhor curava as pessoas, o Senhor não gosta da doença, o Senhor não nos quer doentes, sofrendo. E é uma grande verdade. E Jesus, às vezes, alguém ia pedir para ele curar o filho que estava em outra cidade, há não sei quantos dias, andando não sei quantos dias, naquela hora, independente da distância, né? Aquela pessoa ficava curada. Onde Jesus ia, onde ele encontrava os doentes, ele ia curando todos que eles encontravam. Então o Senhor, ele nos cura, ele nos restaura, ele nos quer bem. E com relação à morte, né? A soberania de Jesus, ressuscitou Lázaro, ele mesmo ressuscitou dos mortos, venceu a morte. Então, com relação ao título do senhorio de Jesus, ele era além de toda essa soberania, divindade, que ele, na vida dele ele já era expressa, né? Era também assim, muito respeito, muita confiança, muita adoração, meu Senhor e meu Deus, né? Aquela profissão de fé de Tomé, que viu Jesus depois de ressuscitado, meu Senhor e meu Deus, né? Senhor, se tu queres, pode curar. As pessoas chegavam para ele com todo esse respeito, com toda essa confiança, com amor, com afeição. Senhor e Salvador, meus irmãos, precisa estar ligado uma coisa na outra. O nosso Salvador é o mesmo, é aquele mesmo que é o nosso Senhor, que precisa reinar na nossa vida. Vamos pegar João 13, de 13 a 14. Para pegar mais uma passagem aqui onde Jesus confirma. João 13, de 13 a 14. Muito bom manusear a Bíblia. A Bíblia é linda, a palavra de Deus é linda demais, é viva. Jesus diz assim: vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque o Senhor nos ensina com a sua vida. Né? Logo, se eu, que sou mestre e Senhor, lavei os vossos pés, aquele que era Senhor não veio para ser servido, veio para servir. Jesus se autodefine mestre e Senhor. E a oração cristã, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo, Maranata, vem Senhor Jesus, a igreja chama, vem Senhor Jesus, Maranatá. Você já orou pedindo a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Não só a vinda dos últimos dias, mas a vinda de nosso Senhor naquela situação. Vem, Senhor Jesus, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Vem, Senhor Jesus Cristo. Vem, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, senhorio de Jesus na nossa vida implica uma entrega nossa. Nós, na verdade, nós não nos pertencemos. Nós não somos donos da nossa vida. A vida é um dom que Deus nos deu, mas que nós vamos apresentar a Ele de volta. Então, a questão do senhorio de Jesus na nossa vida é muito importante para a gente perceber também que nós não podemos entregar a nossa vida a ninguém, submeter aquilo que é mais sagrado nosso, que é a nossa liberdade, a nossa dignidade a ninguém. Às vezes, a gente entra num relacionamento, por exemplo, e de repente nós estamos entregando a nossa felicidade totalmente na mão de uma pessoa. Por melhor que seja aquela pessoa, por mais próximo seja o marido, seja filho, seja pai, nós não podemos
entregar, submeter as pessoas à nossa liberdade pessoal. É algo sagrado que Deus nos deu, meu irmão. A nossa liberdade. Então, quantas vezes tem relacionamento que as pessoas tiram a liberdade do outro, tira a felicidade, a pessoa não consegue ser feliz, imaginar-se viver sem o outro, totalmente dependente. Tem umas relações que causam uma dependência afetiva tão grande que a pessoa não consegue mais viver sem o outro. É claro que um rompimento num relacionamento, ele dói extremamente, é muito sofrimento e tudo. Mas às vezes as pessoas tiram a vida por conta daquilo ali. É preciso a gente ter cuidado. Quando o meu esposo morreu, foi um sofrimento assim para mim, mas eu sofria por mim e pelas minhas filhas, né? E um certo dia a minha filha, uma das minhas filhas estava namorando e eles terminaram o namoro, ficou num momento meio difícil, eles terminaram. E ela sofreu com isso muito, mas aí um dia ela falou assim para mim: mãe, aquela pessoa que eu não podia perder de jeito nenhum, que era meu pai, eu perdi. Então eu não vou morrer por conta disso. Eu achei assim muita maturidade. Por quê? Porque a pessoa não vai se entregar ali a um sofrimento. A gente sofre com a perda das pessoas, fica um vazio, mas é preciso ter cuidado nos relacionamentos, certo? Porque a nossa liberdade pessoal, aquilo que o Senhor nos deu, a nossa vida, meus irmãos, nós viemos de Deus e para Ele nós vamos voltar. Aquela pessoa ali, na hora que eu morrer diante de Deus, ela não vai poder estar junto comigo, por exemplo. Então, esses apegos exagerados, a ponto de eu perder a minha individualidade, a ponto de eu perder a minha identidade, a ponto de eu não ter mais vontade própria, de eu não ter mais gosto próprio, sabe? Isso nós não podemos. Por isso é importante o senhorio de Jesus na nossa vida. Jesus ser o centro. Jesus ser a pessoa mais importante da minha vida. E eu não posso dizer que Jesus é o Senhor se eu não tenho um tempo para Ele. Se eu começo o dia e não lembro dele, passo o dia e do mesmo jeito que eu começo eu deito, à noite eu não me lembro do Senhor. Não, Senhor, para que Ele reine na minha vida, para que Ele tenha importância na minha vida, eu dou importância a Jesus na minha vida. Qual a importância que Jesus tem? Qual o espaço que o Senhor tem na minha vida? Certo? Então, Jesus é o nosso Salvador, mas Ele precisa ser também o nosso Senhor. É isso, vamos concluindo por aqui. O senhorio de Jesus é isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, meus irmãos. Creio em Jesus Cristo, ser único filho, né? Filho unigênito do Pai, primogênito quando se refere a essa multidão de irmãos, que somos nós, e nosso Senhor, que deve ter essa ligação com o nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa dar um retornozinho, alguma coisa, por mais simples que seja, mas que você pode compreender, tá bem? Vamos em frente, tendo muitas coisas maravilhosas para a gente ver a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É só o começo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ore um pouco com tudo isso que a gente viu hoje, traga para a sua oração, agradeça ao Senhor, entregue a sua vida, certo? Uma boa semana para vocês.